Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado mais de 15 e 40 dias, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos 6 anos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o tentador novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou a todos os reinos e a glória dele. E disse: Tudo isso te darei se prostrar e adorares. Então disse Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos do servir. Amém? Vamos lá. Senhor Deus Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Em oração, estudar o nosso coração, conforme simples pelo jeito de viver. Subir nos dirigir segundo a tua vontade. Peço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, começar a falar com os irmãos sobre o livro de Mateus, né? Como o nome já diz, já traz o nome do seu autor. Então, como Mateus, todos os irmãos já sabem, já com os esposos, Mateus era uma palavra escolhida pelo Senhor. E Mateus escreve essa carta aos judeus da época, né? E Mateus começa o seu livro tratando da história de Jesus, para o nascimento, a fuga também para o Egito. No capítulo 3, capítulo 1, nós estamos dele, Mateus já da apareceu no deserto da Judéia, começou a pregar ao Senhor, a palavra do Senhor, para convidar o povo ao arrependimento e ao batismo. E Mateus continuou falando que ali todo aquele povo desceu até o Jordão para ser batizado por João Batista, se arrependeram do seu pecado e ouvir a palavra do Senhor. E eles desceram até lá para que João pudesse ser batizado. Com isso, Mateus nos conta que também Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João. E João, ao ver Jesus, não se achou digno de batizar. Até a nos fala que Jesus batizasse. Mas o Senhor falou que era preciso para que essas pessoas vissem. Então, João, voltando, batizou Jesus. E abriu o papo, como sempre por aí, abriu o seu caminho. O Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma onda. E Deus e outros cartões de Deus, né? Na qual fala que esse é o meu filho, na qual eu vou fazer dele. Então aí nós entramos no versículo 4, quando Mateus fala que após esse episódio, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Nós vemos que não foi, ao ler esse texto, não foi o diabo, como fala aqui a Bíblia, que levou Jesus ao deserto para ser tentado, mas sim o próprio Espírito Santo. Então, Cristo, em sua forma humana, obviamente, ele teve sua santidade colocada à prova diante das astutas tentativas de Satanás. Isso me faz lembrar de Jó.
Lembra que Jó, ele foi tentado não porque ele errou, mas sim porque Deus o permitiu. E nesse versículo eu aprendo, irmãos, que nós muitas das vezes nos declaramos, vamos dizer assim, cristãos genuinamente evangélicos, que cremos na palavra de Deus, que cremos num Deus vivo, um Deus que tudo pode, mas ao mesmo tempo nos comportamos como pessoas que crê num Deus inferior, que muitas das vezes nós cremos em palavras de homens que nós não podemos mais sofrer, que o sofrimento não faz parte mais da nossa vida, e não é isso que a Bíblia nos relata. Nós como cristãos temos que entender que as adversidades na nossa vida vêm para a nossa edificação. Nós aprendemos com o sofrimento também, porque nem sempre, como algumas pessoas costumam dizer, tudo que acontece na nossa vida é o diabo. Às vezes uma topada, está amarrado, está repreendido. O povo tem esse costume de tudo ser o diabo. Nós temos que aprender que Deus coloca as adversidades para que nós venhamos ser edificados, que nós venhamos aprender nas lutas, nas dificuldades da nossa vida. Então nós precisamos confiar mais, como a Bíblia nos ensina, e entender isso mediante a palavra de Deus. E sabendo disso, fica claro também que o diabo, ele não perde a oportunidade. Como o Senhor mesmo o permitiu, o diabo, ele não perde a oportunidade de nos tentar. E o diabo, ele não respeita, irmão, posições ou classes sociais. Veja que o diabo tentou o próprio Filho de Deus. Imagina nós, ele também irá nos tentar. Ele também irá nos tentar, com certeza, do mesmo modo que ele tentou Jesus, que ele tentou Jesus, que ele tentou Eva no Éden de uma forma sutil e astuta. Também tentou Davi. Ele também assim agirá na nossa vida, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos alicerçado na palavra do Senhor. O alvo do diabo era a natureza humana de Jesus ali naquele momento. Então essa não foi apenas uma vitória mental sobre os pensamentos de Cristo, não, mas uma experiência que ele viveu de fato e da qual ele saiu vencedor. Ele saiu vencedor justamente por conta disso. Ele estava conectado com Deus em oração e em jejum, principalmente, como a Bíblia nos fala. No verso 2, a Bíblia nos fala: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus teve fome. Então aqui, irmãos, eu aprendo que nós devemos primeiramente estar em constante comunhão com Cristo. Veja que durante os 40 dias que Cristo estava no deserto, ele estava jejuando. A Bíblia aqui não fala, mas eu creio que ele também estava em oração com Deus. Esses 40 dias, Cristo estava em constante oração. E com isso eu aprendo que, apesar de nós termos que estar em constante oração, mas isso não nos isenta das tentações, mas sim nos capacita para enfrentá-las. Porque o diabo, mesmo nós estamos em comunhão com Deus, ele não perderá a oportunidade, ele continuará a nos tentar de forma hostil, colocando pequenas coisas na qual, se nós não estejamos conectados com Deus, nós vamos cair na sua armadilha. Não pense que o diabo vai nos apresentar com um tridente e chifre, né? Como a gente vê muito em história mitológica ou em quadrinhos. Não. Como a Bíblia mesmo fala, se preciso for, ele se apresenta até como anjo de luz para nos enganar, para enganar os eleitos. Então e somente conectado a Deus através da sua palavra é que nós vamos ter discernimento para nos livrar das armações do diabo. Veja que Jesus foi tentado enquanto jejuava. Isso nos mostra que podemos e normalmente seremos tentados também quando estamos em comunhão com Deus. Também é possível ver que Satanás usou isca exatamente o que precisava, o que Cristo precisava naquele momento, humanamente falando, né, que era o pão.
e distorcendo a palavra de Deus, assim como ele fez com Eva no Éden. Hoje não tem sido diferente. O diabo tem cada vez mais entrado na igreja cristã, distorcendo a palavra de Deus. E as pessoas, por falta de conhecimento, muitas das vezes têm caído na cilada de Satanás. Por falta de meditar, de pesquisar a Bíblia, muitas pessoas têm acreditado em tudo que muitas pessoas têm falado, usada por Satanás, sendo palavras fora de contexto, palavras que estão até na Bíblia, mas não relata realmente o verdadeiro sentido da vontade de Deus. E muitas pessoas têm acreditado nisso, acreditado que ela é tudo, que Deus é subordinado a ela, que a nossa palavra, por exemplo, nós temos autoridade de decretar ou determinar que Deus tem que fazer tal coisa sobre nossa vida. Muitas pessoas têm acreditado dessa forma. Isso não é o que a palavra nos ensina. No verso 3, a Bíblia fala: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O papel do diabo, irmãos, sempre foi e sempre vai ser colocar dúvida na nossa vida, no nosso coração. Ele tentou colocar dúvida sobre o que Deus tinha falado a Jesus quando ele foi batizado, né? Que tu és o meu filho amado. Então veja que ele colocou, assim como ele fez com Eva, ele também tentou colocar a dúvida em Deus, que ele também colocou a dúvida em Eva. Também Jesus, ele também pôs Jesus em dúvida no que Deus tinha falado com ele no Jordão. E é comum, irmãos, hoje, muitas das vezes, nós ouvirmos a palavra do Senhor e despertar aquela dúvida. Isso não é errado, nós termos a dúvida para que nós venhamos pesquisar, mas nós não podemos deixar o nosso entendimento prevalecer sobre o entendimento da palavra de Deus. Porque para nós seres humanos, humanamente falando, a palavra vai confrontar a nossa carne, como a nossa carne confronta o Espírito. Então nós temos que estar atento ao que o Espírito nos fala, não o que a nossa carne quer que nós façamos. Satanás usa as tentações mais cobiçadas pelo homem para tentar Jesus, quer o materialismo, o sensacionalismo e o autoritarismo. Satanás também irá tentar com astúcia para atingir o seu objetivo. E a palavra nos ensina que as tentações devem ser enfrentadas e derrotadas com a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, é que nós poderemos refutar essas ciladas de Satanás, refutar as investidas de Satanás. Quantos de nós, por exemplo, quando recebemos algumas pessoas de outras denominações, eu diria até assim, vergonhosamente, né, somos colocados no bolso, porque elas nos falam palavras fora de contexto e nós não sabemos refutar. Mas nós falamos que acreditamos no Deus vivo. Nós falamos que congregamos numa igreja que expõe a Escritura. Mas por que nós não sabemos refutar essas investidas de Satanás na nossa vida? Nós precisamos nos alinhar ainda mais. Veja que Cristo, toda vez que Satanás tentou pôr em dúvida, ele sempre falou: está escrito. A resposta de Jesus às três tentações foi tirada da própria palavra de Deus. Isso nos mostra o poder das Escrituras contra essa batalha contra o diabo. Nós não podemos refutar com o que nós achamos, que hoje é muito comum, né? Essa linha de pensamento: eu acho, a Bíblia fala isso, mas eu acho que deve ser assim. Não, Jesus Cristo, ele respondeu a Satanás segundo as Escrituras, como vocês podem conferir em casa, lá em Deuteronômio 6,13, 8,3 e o Salmo 91, 11 e 12. Foram essas as respostas de Jesus, porque ele conhecia a vontade do Pai. E nós também precisamos conhecer a vontade do nosso Deus, a vontade do nosso Pai, do Deus que nós cremos.
No verso 5, a Bíblia nos conta: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás sabe que quando nós colocamos, irmãos, a nossa dúvida, que quando colocamos em dúvida a palavra de Deus, quando estamos passando por provações, teoricamente ficamos mais abalados. E ele tenta se aproveitar da situação, colocando a dúvida e dando falsas vantagens para sairmos do nosso foco. Isso é muito comum. Nós vemos, por exemplo, pessoas que têm se afastado cada vez mais do nosso convívio por coisas fúteis, às vezes bem materiais, às vezes uma sobrecarga de trabalho que ela tem adquirido. Não que seja errado você trabalhar, óbvio que não, mas às vezes nós colocamos a sobrecarga como prioridade, ao invés do reino de Deus, ao invés da comunhão com os santos. E tem sido comum pessoas ter tido essa escolha, por essas falsas promessas de Satanás, promessas materiais. Ele tentou Jesus a atrair a atenção das pessoas fazendo algo espetacular, e não por sua mensagem ou a sua vida de retidão. Esse é um perigo que todos nós temos que evitar, principalmente aqueles que estão em um lugar de destaque, de liderança, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Nós temos que ter esse cuidado, pois nós não podemos querer atrair as pessoas ou satisfazê-la por algum destaque, pelo nosso mérito. Não, tem que ser pela mensagem, e essa mensagem também acompanhada de uma vida de retidão ao Senhor. Somente assim é que é dessa forma que nós devemos apresentar às pessoas o Cristo em quem nós cremos, porque nem sempre as palavras dizem verdadeiramente o que nós somos. Acho que nós já escutamos de muitas pessoas, por exemplo, que foi falar de Jesus para alguém e a outra falar: esse aí é crente, eu não quero ser crente como esse. Então veja que isso é muito vergonhoso. Então a nossa vida nos diz mais às pessoas o que somos sob Cristo. O verso 8, ele nos diz novamente: o diabo tenta o Senhor. Ele o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrar-me, me adorares. Satanás, irmão, ele nos oferece falso poder para nos enganar, como eu falei agora há pouco, e muitos têm trocado o Criador pela criatura, têm trocado o Deus da bênção pelas bênçãos, infelizmente, onde alguns aceitam as ofertas e se distanciam de Deus. Não é pecado ser tentado, pecado é nós cedermos à tentação, porque todos nós somos tentados. Quem aqui nunca foi? Todos nós somos posto à prova, mas o que nós não podemos é cair nessa tentação, cair nessa prova. Nós precisamos estar firmes com Deus. Cristo repreendeu o diabo quando este tentou adorá-lo, algo que o levaria a pecar justamente naquilo que Deus disse aos israelitas para não fazer. Está lá em Deuteronômio 6, do 13 ao 15. No caso específico de Jesus, Satanás estava lhe oferecendo uma coroa sem cruz, e muitas pessoas, muitos pregadores nos dias de hoje têm optado por essa coroa, uma coroa de glória, mas porém uma coroa humana. Pessoas têm optado por uma coroa que não tem arrependimento. Hoje as pessoas estão querendo um evangelho fácil, um evangelho que se encaixe na sua vida. As pessoas hoje não estão mais querendo se sacrificar, negar-se a si mesmo. Como diz Paulo, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse é o que eu faço. As pessoas não estão querendo se negar e se sacrificar pelo evangelho. As pessoas cada vez mais têm caído nas suas próprias vontades
e tem feito o que lhe deseja, o que lhe vem à mente. Veja que Jesus, ele venceu a Satanás usando a eficaz e poderosa palavra de Deus. Lá em Efésios 6,17, ele fala que nós devemos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, somente através da palavra de Deus é que nós vamos conseguir vencer as tentações, porque somente através dela é que nós vamos ter conhecimento do Deus que nós seguimos. Nós vamos ter conhecimento da sua vontade. Como já foi falado aqui, se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, leia a Bíblia, porque a vontade de Deus é essa, está aqui na palavra dele. Eu quero tirar algumas aplicações, irmão, para que nós venhamos meditar sobre esse texto. A primeira aplicação é que nem sempre, quando estamos passando por dificuldades ou provação, é o diabo. O Espírito, ele pode nos conduzir para a nossa edificação, assim como ele fez com Moisés, com José e com o próprio Jesus. Isso também acontecerá conosco. Nós precisamos, através das nossas dificuldades, das nossas provações, aprender com elas. Eu acredito que todos nós aqui já passamos por dificuldades. E quando nós olhamos para trás, nós tiramos coisas boas disso, porque nós aprendemos. Isso nos moldou de alguma forma. Então nós não podemos nos entregar ou achar que tudo é diabo. Não, nós temos que aproveitar essa situação e confiar, porque é só através dessas adversidades que nós exercitamos mais a nossa fé, nós exercitamos mais a nossa confiança em Deus. Veja a nossa constância, vamos dizer assim, de oração e de consagração, quando nós estamos tudo bem na nossa vida, quando está correndo tudo bem, e veja quando as dificuldades chegam, que imediatamente nós vamos jejuar, orar, pedir oração aos irmãos. É só quando as dificuldades vêm que nós nos preocupamos mais com isso, onde deveria também ser o inverso. Nós deveríamos estar constantemente em oração. Mas também nós temos que aprender, a segunda aplicação, que mesmo em consagração e comunhão, não estamos livres de ser tentados. Não é o fato de sermos cristãos e estamos em uma igreja bíblica que não seremos tentados. A tentação virá, como sempre veio na história da humanidade. Para nós não será diferente. A diferença é que Cristo está conosco e nós poderemos passar por ela, porque Cristo nos guia em seus caminhos. Mas também não devemos esquecer que o diabo, ele não perde a oportunidade de nos tentar e pôr em dúvida a nossa confiança em Deus. Veja que sempre quando o diabo quer nos atacar, sempre vem primeiro a dúvida: será que é isso mesmo? Essa dúvida nós não podemos ter perante a palavra do Senhor. Nós devemos confiar piamente na palavra do Senhor. Como diz o pastor Rony, fala que não lembro se foi um estudioso ou foi um pastor, né, que ele fala que quando a Bíblia fala, quando Jonas fala, no livro de Jonas, aliás, que um grande peixe engoliu Jonas, ele acredita. Mas se falasse que Jonas engoliu o grande peixe, ele também acreditaria. E é essa confiança que nós temos que ter, porque a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é justa e fiel. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós cristãos e para vencer a cilada do diabo. É somente através da palavra de Deus. O diabo, ele não desiste fácil de nós, e suas investidas são constantes. Ele se utilizará até mesmo da própria palavra de Deus para nos enganar, e que mesmo tendo ela a nosso favor, devemos usá-la com sabedoria e nunca colocar Deus à prova, a fim de que ele demonstre seu poder. Isso tem sido muito constante em algumas pessoas, né, em algumas igrejas, aliás, colocar Deus à prova, para que Deus mostre o seu poder. Se você colocar Deus à prova, Deus vai fazer isso. Isso não é bíblico. Eu me lembro rapidamente que só há uma passagem bíblica que manda nós colocarmos Deus à prova, que é lá em Malaquias. Depois os irmãos podem conferir.
somente. No demais nós temos que confiar em Deus, porque Deus não precisa provar algo para nós. Nós somos dependentes dele, e ele faz por graça, por misericórdia de cada um de nós. Em sexto lugar, eu queria destacar que nem tudo que vemos ou nos oferecem vem de Deus. Devemos analisar se estas coisas não vão nos tirar da sua presença. Como eu falei agora há pouco, irmãos, muitas pessoas têm se iludido com as coisas materiais desse mundo, têm se iludido com falsas promessas, e nós temos que ter esse discernimento, se essas coisas não vai nos tirar da presença do Senhor, se não vai nos afastar da presença do Senhor, porque tudo isso aqui é passageiro. Nós vemos que agora há pouco começou o ano, já estamos terminando. A vida passa muito rápida, e o que nós temos guardado, será que tem sido bens material ou a palavra do Senhor? Que nós venhamos meditar sobre isso, que nós venhamos guardar verdadeiramente a palavra de Deus, para que essas coisas mundanas, os bens materiais, não venham cegar os nossos olhos, não venham nos desviar do caminho do Senhor. Nós devemos também, irmãos, resistir e usar nossa maior arma contra o diabo, que é a palavra de Deus. Só com ela que venceremos nossos inimigos, e que somente Deus merece e deve toda a nossa adoração. Somente Deus, como fala o próprio Deus, o próprio Jesus, e lá no Salmo, somente Deus é digno de toda honra e louvor. Que nós não venhamos nos prostrar a esse sistema, a esse mundo, as coisas que o mundo nos oferece. Que nós não venhamos nos prostrar, irmão, às tentações, porque nós temos um Deus que nos supre. Se por um acaso nós venhamos perder algo material, nosso emprego, nós temos um Deus que nos supre. Nada tem nos faltado e não vai nos faltar, porque Ele nos guia. Ele não nos prometeu casa nova, mansão, carro, não. Ele nos prometeu uma vida eterna, e isso Ele vai cumprir. No verso 11, eu aprendo que a recompensa ela é gratificante para todo aquele que o adora e entrega a sua vida a este Deus tão maravilhoso. Pois Ele, em meio às provações, Ele não nos deixará só, nem nos desamparará, e Ele nos servirá, irmão, com a coroa da salvação. Que nós venhamos confiar em Deus, que nós venhamos cada dia estar em comunhão com Deus, assim como Jesus, durante 40 dias que esteve no deserto, estava em oração e em jejum. Que nós venhamos na nossa caminhada, enquanto vivos, estar em comunhão com Deus, estarmos sempre conectados a Deus em nossas orações, em nossas atitudes, no nosso falar, no nosso vestir, em todas as nossas atitudes, que nós venhamos mostrar Cristo através da nossa vida, que as pessoas venham ver Cristo através de tudo que nós venhamos fazer e falar. Amém? Essa é a minha oração, é que Deus coloque a sua palavra na nossa vida, e que no nosso coração, e que nós venhamos cada vez mais nos dedicar à palavra do Senhor, que nós venhamos cada vez mais aprender mais de Deus, e que Ele, na sua infinita misericórdia, Ele venha nos moldar, Ele venha nos capacitar, para que nós venhamos resistir às tentações desse mundo mal, às tentações do diabo. Mas nós também precisamos estar em consagração, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Isso depende de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe.